Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. No texto de hoje a gente vai ver sobre a dinastia de Davi, passando por Salomão e também a dinastia de Judá, que conforme foi dito, é uma tribo que tem bastante foco nela, porque dessa tribo vem o rei Davi. Alguns pontos importantes na leitura de hoje. Por exemplo, vai falar de Salomão. Salomão teve 1000 mulheres, portanto, ele teve muitos filhos. No entanto, a Bíblia só destaca um filho. Outro ponto importante para você saber e focar na hora da leitura é que a partir do versículo 17 do capítulo 3, que estamos estudando hoje, mostra a descendência de Davi já no exílio. Então, vem trazendo a genealogia antes do exílio e a partir do versículo 17, esta genealogia já é do povo que está cativo na Babilônia. E o que isso tem a ver? Aí a gente começa a entender que tem valor a genealogia, não está aqui por um acaso. Aqui nós entendemos que a promessa de Deus sobre a vida de Davi permanece. Tanto assim que lá no exílio, esta herança de Davi continuou crescendo e tem uma lista de muitos e muitos nomes que são descendentes de Davi que foram nascendo lá na Babilônia. Lembrando que após 70 anos, esse povo voltará para a sua terra. Outra promessa que está sendo cumprida aqui é a promessa que Deus fez para Abraão. Deus disse que de Abraão viria uma grande nação, a saber, o povo de Israel. Então, essa genealogia também mostra esta promessa de Deus sendo cumprida. Deus fez uma promessa a Abraão e está cumprindo, embora toda a rebeldia do povo, toda a desobediência e as consequências que, obviamente, o Senhor trouxe sobre eles, porque a justiça de Deus é perfeita, assim como o amor dele, Deus é amor, mas também é justiça. Ele aplicou sua justiça, mas manteve a promessa que fez a Abraão. Simeão era um dos filhos de Jacó. Simeão e Levi foram os responsáveis por matar um príncipe do território de Siquém, porque ele violentou sexualmente a sua irmã Diná. Você deve lembrar dessa história, a gente passou por ela. Então, quando eles fizeram esta ação, trouxe vergonha sobre a casa. Então, o destino de Simeão foi ser uma tribo pouco conhecida, não teve território, ficaram espalhados em vilas, e o destino de Levi foi ser separado para o sacerdócio e com isso também não ter terras próprias. Eles foram destinados a viverem espalhados por todas as tribos, cumprindo o sacerdócio do Senhor. A genealogia também mostra algumas funções, por exemplo, entre os filhos ali de Simeão, está falando de filhos que eram oleiros. Então, ainda naquela ideia de, quando eles voltam do exílio, saberem quem pertence a que tribo, quais as funções. E a leitura de hoje encerra falando sobre a genealogia. Esses foram os lugares onde foram registradas suas genealogias. Então, focando que é importante. Eu sei que é de certa forma cansativo ficar lendo nomes, e nomes não é a proposta decorar esses nomes, mas é só para você entender que estes nomes não estão aqui por um acaso. E conforme a gente vai estudando, tudo vai ficando claro e vamos entendendo o motivo de toda essa genealogia estar registrada aqui no livro de Crônicas. Salmos. Agora vamos dar uma passada na sequência dos Salmos 81 que estamos lendo. Ontem, o salmista estava convidando para uma celebração, uma grande festa ao Senhor. E nos versos de hoje, nós vemos que Deus traz à memória daquele povo tudo o que eles fizeram pecando contra Deus. Então, tem versos bem pontuais, ações que foram feitas para este povo, em favor deste povo. Então, Deus está, de certa forma, falando para esse povo: olha, eu estive o tempo todo com vocês, eu libertei vocês, eu tirei vocês da terra do Egito. Quando vocês clamaram, eu respondi ao clamor de vocês. Então, presta atenção, vejam, sejam gratos. É um salmo chamando a essa gratidão ao Senhor, a reconhecer os feitos do Senhor. E isso se aplica às nossas vidas. Muitas vezes, quando estamos em aflição, em angústia, a gente acaba esquecendo que o tempo todo Deus é bom. Atos dos Apóstolos. Nós vimos no texto de ontem que Pedro foi liberto da prisão por um anjo. E aí ele corre até onde está a igreja, o povo reunido, clamando pela vida de Pedro.
Eles estão achando que Pedro está preso. De repente, Pedro bate a porta. Uma serva vai atender, ouve a voz de Pedro, reconhece que é Pedro, mas ela fica tão surpresa que ao invés de ela abrir a porta para Pedro entrar, ela corre e fala: Pedro está aí. E aí todos pensam: não, certamente é um anjo representando Pedro. E Pedro continua chamando: ei, abre aí, me tira daqui, eu estou correndo risco. Então eles reconhecem que de fato é Pedro, ele entra e aí celebram ao Senhor, ele conta o que aconteceu. O texto diz que ele cai em si e fala: de fato, então eu não estou dormindo, porque no texto de ontem Pedro estava atônito pensando: é uma visão, está realmente acontecendo? E ouvindo todos os relatos, ele entende: de fato, Deus me livrou da mão de Herodes. Lembra que Herodes é que mandou prender Pedro, como já tinha mandado matar a fio de espada, ou seja, degolar Tiago. E é importante também ressaltar que você vai ver na leitura de hoje que Pedro manda avisar Tiago, mas obviamente não é o mesmo Tiago. Lembrem-se que tinham dois Tiagos, um Tiago, irmão de João, que foi esse que foi degolado, e o Tiago, irmão de Jesus. A este é que Pedro mandou avisar. Então Pedro, obviamente, saiu dali da visão daquele povo onde ele poderia ser perseguido, saiu de cena. Herodes fica sabendo, ao amanhecer os sentinelas veem que Pedro não está ali, e acontece todo aquele tumulto que é esperado por um cenário como esse. Herodes vai para a Judéia, fica ali por um tempo e acontece algo bem inesperado e chocante, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Herodes era um rei todo-poderoso, detinha o poder, mandou perseguir os cristãos, mandou degolar um, prender outro, e ele estava bem furioso com os habitantes de Tiro. E esses habitantes, com o apoio de Blasto, foram até a presença do rei, facilitou a chegada deles até a presença do rei Herodes. Eles pediram paz, porque a terra dependia desse país. Eles estavam, vamos dizer assim, nas mãos de Herodes para serem abastecidos. Estavam passando uma dificuldade, um tempo de fome. Foram até Herodes pedir paz, pedir misericórdia. Então Herodes se vestiu nos trajes reais e se dirigiu a eles falando palavras que esse povo ouviu e disse: é a voz de um anjo. Ou melhor, é a voz de um Deus e não de um homem. Deus não divide a glória dele com ninguém. E esse povo estava dizendo que Herodes, um homem mortal, era Deus. E o que aconteceu? Herodes não deu a glória para Deus e aí foi comido por vermes. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e, comido por vermes, morreu. Foi de arrasta para cima o rei Herodes, porque não deu glória a Deus. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E aí segue-se a história. A primeira viagem missionária é relatada. Nessa primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo estão pregando em Chipre. O próprio Espírito Santo mandou que Paulo e Barnabé fossem separados para a obra que Deus os tinha chamado para fazer. E o interessante é que diz: então, depois de jejuar, oraram, eles impuseram as mãos e deixaram que partissem. Isso está no capítulo 13 e versículo 3 de Atos dos Apóstolos, o que nos ensina mais uma lição. Tudo o que vamos fazer, qualquer decisão que vamos tomar na nossa vida, precisamos consultar ao Senhor. Veja que esses homens oraram e jejuaram, ouviram a voz do Espírito Santo dizendo para que eles separassem Barnabé e Saulo para cumprir aquele propósito, mas eles oraram e jejuaram para tomar essa decisão. Não se precipite, não haja em causa própria, não tome decisões ainda que lhe pareça totalmente espiritual, totalmente mandada, enviada da parte de Deus. Sempre separe um tempo para consultar ao Senhor, orar, jejuar, ir para o secreto e ouvir Deus falar diretamente ao seu coração: sim, vá por este caminho, ou não, não vá por este caminho. E seja o que Deus disser a você, cumpra exatamente o que Deus mandar você fazer, ainda que lhe pareça impossível. O Deus que chama, capacita a quem Ele chama. Que Deus continue falando ao seu coração. Te espero amanhã aqui, se Deus disser que sim.